Bom dia, pessoal. Tá iniciando mais uma aulinha. Eu sou o professor Guilherme Rezende e hoje nós iremos continuar, infelizmente, falando sobre o tema problemas ambientais. Infelizmente, porque as notícias não são boas. Embora o ser humano consiga gerar fontes alternativas, fontes corretas, parece que a consciência, a noção do coletivo, ela é deixada de lado. Tá certo? Infelizmente, as grandes potências, as grandes corporações transnacionais, empresas, elas sempre visam lucro e a natureza fica em segundo plano. E coitado dos animais, que não tem nada a ver com essa história toda, né? É muito triste. Bora falar sobre o contexto histórico envolvendo esse processo de destruição gradativa da natureza. Inicialmente, nós, seres humanos, nós éramos nômades. Meu Deus, que nome lindo! Nômades. Ou seja, nós não nos fixávamos em um lugar só. A gente sempre ficava procurando soluções no meio natural. Então, por exemplo, se estava muito quente, muito seco, não tinha chuva, aquela população ia para outra região atrás de água, atrás de alimentos. Do mesmo jeito acontece em regiões muito frias. Se um lugar era muito frio, a população procurava um lugar mais aconchegante. Isso fazia com que o ser humano não se fixasse em um lugar só, não construísse uma sociedade e utilizasse pouco os recursos naturais. Tudo vai mudar com a agricultura, com a agricultura e pecuária. Tem um livro, né, Homo Sapiens, que diz que o ser humano começa a se achar Deus quando ele domina a agricultura. Ele não vai mais pedir ajuda para Deus, ele vai plantar a sua comida. Isso aí lembra muito a história do gato e do cachorro. Por que o gato não gosta do dono? É independente. O cachorro tem que ter a comida ali, né, pertinho dele. O ser humano, quando ele domina a agricultura e a pecuária, ele se acha um Deus. Ele se acha, cara, eu tô aqui, ó, em outro nível, eu vou agora me fixar. E a gente começa a produzir o nosso próprio alimento e começa a degradar o solo, lógico, no início, no princípio, de uma maneira bem pequena, bem insignificante pro que é hoje. Infelizmente é isso. Hoje a situação é caótica. Hoje você vai no Cerrado Brasileiro, você vai na Amazônia, é plantação, é soja. O ser humano deixou de ter uma vegetação abundante para plantar soja. Imagina você destruir toda a floresta amazônica para plantar soja. Faz sentido isso? É o que nós estamos fazendo, beleza? E aí as primeiras sociedades vieram. Então, quando o ser humano começa a plantar, começa a produzir os seus alimentos, começa a dominar outras espécies, outros animais, ele vai começar a formar as primeiras sociedades, povoados, tá certo? E aí a gente vai ter logo em seguida a formação das primeiras cidades. Repare que as grandes civilizações surgiram próximas a locais úmidos, locais com rios. É muito simples. Se o ser humano precisava se fixar em um lugar, tinha que ser um lugar que lhe desse condições, tá certo? Hoje nós já viramos o jogo. Tem locais que são totalmente improváveis para que nós consigamos viver e mesmo assim o ser humano se estabelece. Las Vegas. Las Vegas é um exemplo, é um deserto. O ser humano fez uma cidade lá nos Estados Unidos e ele conseguiu montar, né, a cidade do pecado. Você vai no Catar, a mesma coisa, um deserto, e ele conseguiu transformar aquele problema em uma solução, em um atrativo, tá certo? Então hoje nós temos soluções para tudo. O ser humano acho que não criou ainda solução apenas para a morte, mas tomara que, não sei, não vou nem falar nada, né? O ser humano ele tá com esse pensamento de eugenia. Ele se acha um pouco Deus, sabe? E isso é bacana porque a gente acaba se fixando, criando laço.
Entretanto, chega um momento que chega afrontoso. Chega a ser afrontoso, porque você começa a dominar outras espécies, a você ficar com o nariz empinado e achar que o planeta é seu. Com a Revolução Industrial, o ser humano ele passa a formar grandes aglomerações. Analise aí, ó, os trabalhadores, no caso aí seria uma revolta dos operários, né? Eles revoltados, mas eu coloquei a foto. Os animais, eles começam a ter uma serventia na tração e logo depois você vê o cenário. Como é que fica? Olha só, professor, o que é isso aí? Revolução Verde. O que é Revolução Verde? Revolução no campo. Hoje o ser humano ele produz em grande quantidade. Ele tem tratores, ele tem adubo químico, fertilizante, cruzamento de espécie, biotecnologia, estudo, né? Então tudo isso que nós temos hoje, esse alimento que a gente tem na mesa de maneira farta, a gente deve à Revolução Verde, que aumentou. Analise, por exemplo, o tempo de amadurecimento do frango. Antigamente o frango demorava, 6 meses. Tem até um slide que eu vou mostrar. 6 meses para ficar no ponto do abate. Agora são 3. Então o ser humano acelerou o processo. Ele virou o jogo. Antigamente você demorava muito tempo para plantar e colher. Com a tecnologia, com a Revolução Verde, a plantação ela amadureceu muito mais rápido. O pesticida acabou com aqueles problemas indesejados, por exemplo, com as pragas. Então o ser humano tem modificado bastante. Eu estou aqui fazendo um panorama das degradações que o ser humano tem produzido. Retirada de petróleo. O Rodrigo Faro, eu era mais novo, e aí 2009 teve aquele vazamento no Golfo do México. E uma frase que ele disse que eu sempre lembro é: aonde que o ser humano estava com a cabeça para descobrir que existe petróleo debaixo do oceano? O ser humano realmente ele tem que ser estudado, porque não é normal. O que é que a gente faz? A gente vai a vários quilômetros, 4.000 metros, na camada pré-sal. O que seria o pré-sal? É uma camada rochosa que fica abaixo do sal, do assoalho oceânico. Então, da superfície até essa profundidade, você tem aí 4.000 metros de profundidade, tá certo? E aí o ser humano retira petróleo, que é combustível fóssil, decomposto há milhares e milhares de anos, tá bom? E isso o ser humano faz como ninguém, principalmente o Brasil. A Petrobras está aí, não deixa a gente mentir. O problema é quando tem os vazamentos, quando tá bonitinho assim, bacana. Mas quando tem os vazamentos, olha só, a gente não controla, gente. Quando você faz uma perfuração no fundo do oceano e você não controla esse vazamento, as consequências são alarmantes. E quem sofre com isso são os animais. Além do vazamento do petróleo, você vai ter a queima dos combustíveis fósseis, como o gás natural, o carvão e o próprio petróleo. Isso agrava vários problemas de saúde e ambientais. A China hoje é o país que, de longe, é o que mais está poluindo o planeta. É só você dar um pause aí e você analisa. A China hoje está liderando negativamente. A NASA diz que vê a fumaça que ela emite. Para você ter ideia, o pôr do sol você não enxerga na China. Agora com o coronavírus, a população voltou a ver o pôr do sol, porque as fábricas pararam. Então, infelizmente, é um cenário muito triste. Chuvas ácidas. Essa emissão de gases poluentes, elas ficam presas na atmosfera. Quando vem a chuva, ela vai trazer todo esse gás, todo esse ácido. Então vai ser uma chuva ácida. As plantas e até metais são deteriorados. Além do derretimento das calotas polares, que é um grave problema, porque vai agravar demais as situações
nas cidades litorâneas, por exemplo. Aí são exemplos de cidades que já sentem o aumento gradativo do nível do mar. E é isso, pessoal. Hoje, Brumadinho, eu quero falar depois de Brumadinho, específico com vocês. Eu tenho um slide para isso, viu? E é isso. Próxima aula irei falar sobre o problema de Brumadinho, tá bom? E do Brasil, em específico, Amazônia, Pantanal e Cerrado. Fiquem com Deus, até a próxima. Beijo!